Como vocês sabem, toda semana a gente faz o resumo a gente pega todos os acórdãos publicados, no caso foram 51 que foram publicados nessa semana aqui, do dia 9 até o dia 13, seleciona a jurisprudência, né, que já é consolidada, mais importante, só para lembrar que uma coisa é um julgado pontual, outra coisa é uma jurisprudência, aquilo que já se consolida no TSE. Então a gente quer que a gente faça? A gente pega os julgados que representam a jurisprudência, ou seja, o entendimento consolidado do TSE, ou se não for uma jurisprudência propriamente dita, um precedente que a gente vê que já se encaminha para formar uma jurisprudência, tá bom? A gente já começa com o primeiro, por falar em consolidado, por falar em jurisprudência, entendimento consolidado do TSE, as chamadas palavras mágicas em propaganda extemporânea, né? Só para lembrar que a propaganda eleitoral só inicia no dia 16 de agosto do ano eleitoral. O que ocorre antes do dia 16 é considerada a chamada pré-campanha. Essa pré-campanha tem um rol de comportamentos, né, de práticas que são permitidas lá no artigo 36A da Lei 9504, então artigo 36A da Lei 9504. O ponto de corte para se definir essa propaganda extemporânea não deve ocorrer o pedido explícito de voto, né? Ou, aí o TSE ampliou isso, não pode haver nenhum pedido explícito de voto. Por exemplo, eu estou dando uma entrevista numa rádio, o que é permitido lá pelo 36A, e eu digo, no primeiro domingo de outubro, vote em mim. Isso é um pedido explícito de voto. Mas o TSE entendeu que existem outros meios, que são as chamadas palavras mágicas. Nesse caso aqui, por exemplo, havia um jingle, né, nas redes sociais com os termos "eu vou com ele", né? Eu vou com ele, lá nas eleições eu vou com ele. Então ele entendeu que esse termo "eu vou com ele", entre aspas, eu vou com ele vem também. Então esse termo "eu vou com ele vem também" em um jingle, obviamente publicado antes do dia 16 de agosto, seria uma espécie aí que eles chamam de palavras mágicas, né? Ou seja, palavras que remetem ao pedido de voto. Então, nesse caso, o TSE considerou aí como pedido explícito de voto, tá? Segundo entendimento, falsidade ideológica eleitoral, tá? A questão penal ela é pouco abordada, né, no âmbito do TSE. No entanto, a gente pode destacar alguns crimes que são bem visitados na jurisprudência, né? É o artigo 350, é o falsidade ideológica eleitoral, tá? Esse falsidade ideológica eleitoral geralmente ocorre em sede de prestação de contas, né? O candidato omite alguma informação e essa informação às vezes é veiculada como uma ação penal de falsidade ideológica. Principalmente para você que estuda para concurso ou até para quem é advogado, né? É um crime que vale a pena a gente aprofundar um pouco mais, né? Dar uma lida um pouco mais, vai lá visitar quais são os elementos desse crime, porque é o crime que mais aparece na jurisprudência do TSE. E esse entendimento nem se fale, também é consolidado. Dizer que a omissão dolosa, ou seja, no nosso exemplo de omitir algum dado em prestação de contas, por exemplo, a gente deve avaliar o elemento subjetivo dela, porque esse elemento subjetivo, né, ou seja, que é a questão voluntária do autor, essa omissão deve ser dolosa e deve ter como finalidade específica alterar a verdade. Então, não basta só que eu omita algo na minha prestação de contas, essa omissão deve ser dolosa para que eu possa alterar a verdade dos fatos relevantes, tá? Então, muito importante, porque esse entendimento aqui aparece bastante nos julgados do TSE, tá? Próximo entendimento, recursos e partidos não coligados, tá? Isso aqui é em prestação de contas. Eu vou ler, depois a gente sintetiza. Transferência de recursos entre candidatos cujos partidos não estejam coligados é falha grave. O que acontece? Nesse caso aqui, ó, uma coligação entre DEM e PL, havia uma coligação entre DEM e PL, obviamente apenas para majoritários, vocês sabem que só pode para majoritários. O que é que essa coligação fez? Eles doaram para partido coligado entre o PT e o Republicanos. E pior ainda, né? Além de não ser coligado, eles são cargos proporcionais. Cargos proporcionais, que no caso aqui seria vereador. Então não pode. Só pode doar dinheiro entre a coligação, né? No caso aqui entre o DEM e o PL. Ainda assim, entre cargos, né, majoritários aí coligados. Tá bom? Não posso doar para outra coligação que nem pertence ao meu escopo de partidos ali. Tá? Próximo entendimento ainda dentro de prestação de contas, proporcionalidade de contas eleitorais. Tá? Inclusive, pessoal, só ajustar aqui o áudio. Inclusive, pessoal, vocês veem que aparece bastante temas de prestação de contas, né? Propaganda, prestação de contas, eu diria que são os grandes temas de eleitoral. Propaganda, prestação de contas, desculpa, 4. Propaganda, prestação de contas,
abuso de poder, que são as ações especiais de cassação, né? AIS, AIME, conduta vedada. E o quarto ponto seria registro de candidatura barra inelegibilidade, né? São as 4 grandes áreas aí para atuar, né? Quem é advogado para atuar aqui na justiça eleitoral. Tá? Então, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e prestação de contas muito mais. Deve-se apresentar os seguintes elementos cumulativos. Então, para eu aplicar a proporcionalidade, tem que ter as falhas não comprometem a rigidez do balanço, o valor da irregularidade é inexpressivo e a ausência de má-fé. Que inexpressividade é essa? Né? Qual é o valor que a gente considera inexpressivo? A gente vem no próximo entendimento aqui. Ó. 10%, né, são aplicáveis os princípios da proporcionalidade quando a falha ficar no patamar de 10% do total da arrecadação ou da despesa. Então, até 10% do valor movimentado, eu considero o princípio da proporcionalidade. Acima desse valor, eu já caio nesse segundo requisito aqui. Ó. Valor não é inexpressivo nesse caso aí, tá bom? Então, esse entendimento complementa a esse entendimento aqui, tá bom? Próximo julgado, ela, como sempre, né, a nossa fraude à cota de gênero. Todo julgado, a gente até pula algumas vezes, porque como já é recorrente, né? Só que eu trouxe esse aqui, né? Porque tudo bem, a gente já sabe os elementos. Então, quais são os elementos? Obtenção zerada de voto ou pífia, prestação de contas também zerada ao valor ínfimo e ausência dos atos efetivos de campanha. Ok, você já sabe, são 3 elementos. Só que o TSE, antes de dizer, olha, tudo bem, esses 3 elementos, eles podem ser afastados com base numa eventual ausência, numa eventual desistência tácita. O que o TSE fez nesse julgado aqui? Tá? Nem coloquei o número, mas depois eu ajusto aqui. Tá? O que o TSE fez nesse julgado? Deixa eu colocar logo o número aqui para vocês, só um minuto. Vamos fazer o seguinte, eu coloco depois na descrição do vídeo aqui, tá? Vou colocar para vocês depois na descrição do vídeo. Então, o que o TSE fez nesse caso aqui? Ele colocou como um elemento, ou seja, a gente não sabe se isso pode se consolidar como 3 elementos e mais um elemento negativo, porque geralmente na jurisprudência do TSE, nos outros julgados, vinham esses 3 primeiros elementos, né, da cota lá de 30%. E aí ele dizia, olha, mas esses 3 elementos podem ser superados se ficar comprovada a desistência tácita ou a desistência expressa mesmo. Né? Só que a gente já viu esse julgado que ele colocou como um 4º elemento, ou seja, ficaria ali um 4º elemento, só que esse 4º elemento no sentido negativo. Né? A ver, mas isso tudo é uma questão de organização de pensamento, porque na prática já era isso. Né? Os 3 elementos poderiam ser afastados pela desistência. Tá? E a gente vai acompanhando por aqui. Tá? Por fim, ainda aqui dentro de cota de gênero, aqui não seria propriamente a desistência, tá? Deixa eu fazer a correção. Nesse caso aqui, o título melhor seria se o homem pode utilizar a cota feminina. Esse foi o caso lá do governador de Santa Catarina, né? Governador de Santa Catarina. Eu vou fazer a leitura e eu vou sintetizar o caso para vocês. A gente tem, inclusive, depois de dar uma olhada no canal, a gente fez uma análise desse julgado separado, né? Dentro da playlist lá, julgados especiais. A gente fez uma análise separada porque é um caso bastante interessante. Eu vou ler, depois eu sintetizo. Depois dá uma olhada no canal, quem quiser se aprofundar. Qual é o entendimento? A legislação não veda que os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, destinada ao custeio de campanhas femininas, sejam utilizados para arcar despesas comuns com a chapa composta por candidato homem e candidata mulher. O que acontece, né? Vocês sabem lá que a cota do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a Constituição prevê que pelo menos 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha deve ser destinada para as mulheres. Aí aqui é específico, tá? Para as mulheres, enquanto que a cota lá do registro de candidatura é 30% para qualquer gênero, então supondo que tem um partido que tenha mais mulher do que homem, tem que reservar 30% para homem. Nesse caso do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, os 30% é específico para as mulheres, né? Então, o dia que inverter essa balança, em tese, nós não temos lei ainda para amparar essa questão masculina, muito embora a gente sabe que é um futuro muito, muito distante. Né? Então, 30% deve ser destinado às candidaturas femininas. O que aconteceu no caso aqui? Em Santa Catarina, a chapa era formada por um homem, o governador, né? Eu esqueci o nome dele, esqueci o nome do governador. O governador, a chapa por um homem, que era o titular, e uma mulher, a vice. Então, o titular era um homem e uma mulher era a vice. O que o partido fez? Pegou quase todos os 30% destinados para o Estado, lá, né? O diretório para o diretório, e
despejou na campanha da mulher, né? O que a mulher fez? Nesse caso, como ela concorria na chapa inteira, as despesas em comum da chapa foram gastas com esses 30%. Aí um determinado partido entrou com uma representação, com abuso de poder econômico e político, e o TSE disse, não, como a chapa é única e a mulher vai se beneficiar dessa eleição, então não tem problema nenhum. De forma indireta, a mulher está sendo beneficiada também. Por isso, sim, o homem pode utilizar desde que a chapa seja uma chapa comum, tá bom? Depois dá uma olhada, a gente aprofundou. Esse julgado é bem interessante, tá? Então, finalizamos aqui. Esses foram os principais julgados do dia 9 até o dia 13 do 10, tá? Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, curtir, comentar. Toda semana a gente faz diversos vídeos aqui no canal, tá? Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, tanto concurso quanto para a prática, eu vou deixar um link aqui para você se aprofundar em direito eleitoral, tá bom? Forte abraço e até a próxima.